Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez voltamos aqui para trazer um vídeo sobre Shangri-La Frontier, um novo anime desta nova temporada também, que estreou há relativamente pouco tempo, contém 3-4 episódios à data deste vídeo, não é? Portanto, é um anime sobre VR, ok? Sobre, como por exemplo o SAO, né? Um jogo onde vocês põem aquele capacete e de certa forma são, entre aspas, teletransportados para este mundo onde a parte do cérebro é que comanda e tudo mais. E embora aqui não haja a sensação de perigo, nem haja a sensação de que eles estão presos no mundo, não é nada disso, é muito mais leve nesse quesito, pelo menos para já, neste momento, nesta parte inicial, pelo menos não aparenta que tenha assim nada que possa indicar algo mais, pelo menos um twist a esse género, né? Não digo, ou seja, ficarem eles presos, mas algo que possa envolver, sei lá, fantasia ou assim, para já parece algo mesmo grande, ou seja, apenas um jogo e temos o nosso protagonista que basicamente ele gosta de passar jogos que são horríveis, ou seja, jogos cheios de bugs, jogos incompletos, jogos que não valem nada, aqueles jogos que normalmente são mesmo ali bottom tier, pronto, ele gosta de jogar e gosta de passá-los e depois de os passar ele reclama e diz que eles são uma bosta, basicamente é isso. Mas para ele não existem jogos maus, entre aspas, porque todos os jogos para ele dão para passar, não é? E então ele basicamente virou tipo quase como uma lenda, entre aspas, né? Conhecido por, entre aspas, porque é local, né? Não é óbvio, não é nada a nível mundial nem nada do género. Conhecido, né, por passar então estes jogos, principalmente lá numa loja de videojogos que ele conhece a dona, ou pelo menos a recepcionista, e ele lá é conhecido porque ela própria sabe, né? Porque ele vai lá sempre buscar os jogos e sabe que ele gosta de passar estes jogos que não valem nada. Inclusive o anime abre com um jogo onde ele no final consegue, onde ele bate na heroína, que seria um NPC, né, claro, mas ele bate por causa da programação daquilo tão mal feita que, ou intencional mesmo, eu não sei, mas é tão mau o jogo que permite que no final isso aconteça e portanto abre logo nesse sentido. E portanto o nosso protagonista portanto, joga estes videojogos, né? Só que ele, pronto, ele gosta destes jogos que não valem nada, que ninguém joga e ele está ali sempre para jogar esses. Até que lhe é apresentado então um novo jogo, de certa forma revolucionário e que toda a gente tem jogado ali no Japão, pelo menos, não é? Que é então o Shangri-La Frontier, não é? Este novo jogo onde supostamente não existem bugs, é tipo tudo top, estou a entender? E então este jogo, ele entra e quando ele entra ele fica meio tipo... Ele ao primeiro fica tipo, do género, olha, mas isto não tem bugs? Porque ele começa logo com umas lutas e tudo mais, ou seja, ele começa a entender que aquilo vai logo para a ação. Ele, inclusive, a character dele, né, a personagem dele é um humano com menos armadura possível e com uma cabeça, não é uma... assim, o corpo é humanoide, mas ele tem uma cabeça de pássaro, I guess, né? E portanto ele anda por ali, muitos, até alguns jogadores pensam que ele é um mob, aqueles mais novatos e tudo mais, e dá algumas cenas de comédia com isso, né? No fundo. Mas portanto, ele ao entrar naquele jogo, ele depara-se num jogo que não tem bugs, e ele fica tipo abismado, que ele consegue fazer tudo de maneira clean, ou seja, as lutas são realmente difíceis, mas não difíceis no sentido de estarem cheias de bugs ao ponto de não conseguir sequer passar, não, difíceis, mas bem construídas, não é? E portanto ele próprio depara-se lá com isso, ele fica bastante entusiasmado até porque após tanto tempo, tantos anos ali a jogar aqueles jogos todos maus, todos cheios de bugs, tudo às vezes com level ups que não fazem sentido, às vezes com ser necessário um nível tão grande para o que já tem tipo, no que toca a recursos, né, disponíveis, ou seja, todo este tipo de coisas que normalmente tornam os jogos maus de certa forma, nem que seja a parte gráfica e tudo mais, ele depara-se com uma coisa completamente diferente e então ele inclusive até skipa a parte, uma primeira cidade, porque aquilo é engraçado, porque as cidades chamam-se Secondale, porque é Secondale, ou seja, é a segunda cidade, Thirdale, e é sempre assim, e é muito estranho, mas pronto. Ele literalmente passou a primeira cidade e foi logo para a segunda, luta contra uma cobra lá, toda bonitona, todo boss, né? E ele consegue depois passar lá com algumas ali coreografias e tudo mais, e portanto o anime é no fundo uma exploração de um jogo. E eu acho que o que acaba por vender a obra não é nada revolucionário, não é nada incrível por aí, mas além da produção, né, o que acaba por vender se calhar é um pouco a personalidade do próprio protagonista, que não parece que seja assim tão genérico quanto normalmente são os protagonistas desta obra, como por exemplo o Kirito, como por exemplo qualquer average protagonista de um Isekai, né, temos de Smartphone, Death March, não sei das quantas. Pá, sei lá, mano, sei lá, malta, um bando de animes que são deste género, que até são Isekais, né, este não é Isekai, são Isekais, mas o fundo
esses Isekais são no fundo um jogo, né? De certa forma, eles são até transportados para lá, mas é no fundo um jogo, né? E portanto eu acho que acaba por vender um pouco a personalidade do Senraku. O Senraku é o nome que ele dá para lá a personagem lá dentro do jogo. Então acaba por vender um pouco por aí, pelo menos nestes episódios iniciais. Inclusive ele, até no episódio 3, ele depara-se logo com, basicamente aquilo tem uns monstros únicos, né? Estes monstros únicos são aqueles monstros super difíceis, supostamente, que após um ano no jogo ainda ninguém conseguiu derrotar sequer um deles. E o objetivo do jogo se calhar é mesmo matar todos estes monstros únicos, até porque eles até criaram clãs, né? Guildas, né? Eles criaram clãs, no fundo, cada um especializado para supostamente matar um destes monstros. Só que o Senraku, né, o nosso protagonista, dá-se logo com um deles, que é lá um lobo, o cão da meia-noite, ou algo assim do género. E portanto, ele levou pau, bastante pau, apanhou e depois ficou com uma maldição, inclusive. Ele levou bastante. Mas pronto, mas embora seja realmente uma obra que não tenta ser inovadora em nada, eu acho que o conceito em si acaba por funcionar bem por ele não se tentar ser algo que não é preciso ser. Eu sei que isto pode ser um bocado confuso, mas ou seja, é uma obra que se vende pelo que ela é, não tenta ser algo mais, não tenta meter um drama, pelo menos nestes primeiros episódios, super barato, entendem? Não tenta estar ali com um enredo super intenso, com um enredo super elaborado. Não, o objetivo não é esse. E então acaba por se prender um pouco também pelo protagonista, que o protagonista acaba por ser até carismático. Vão aparecer mais personagens, inclusive a da armadura, que é amiga lá da escola dele, né, e tudo mais. Mas pronto, já acaba por se vender nesse sentido, não é? E a produção também ajuda, essa é a questão. É que a produção, o estúdio C2C acaba por ser um estúdio bastante interessante ultimamente nas suas produções. Por exemplo, tiveram a primeira temporada de Tsukimichi, que era bem animadazita, principalmente os efeitos, mas era relativamente bem animado por acaso. E então mais uma obra onde realmente existe este brio no que toca principalmente a coreografias. Por exemplo, a luta contra esse lobo, né, da meia-noite é bastante bem coreografada. Não é que seja super fluido, que esbanje em animação, mas é bem coreografada e bem animada quando precisa, ok? Não tem muito character act e nada disso, mas pelo menos para a ação faz o necessário, né? Ao contrário das milhentas adaptações de isekais que parecem PowerPoints autênticos ou algo do género, não precisa ser isekais, pode-se basear também em jogos. Portanto, ele acaba por fazer isso um pouco diferente, então acaba por ser melhor, porque também visualmente é bom para nós vermos, não é? Portanto, é aquela questão, como a história não é muito inovadora, se visualmente também fosse um PowerPoint, se calhar não tinha tanto interesse, mas as duas coisas acabam por se aliar e criar um anime mediano, um bocadinho acima da média, vá, eu diria que é um bocadinho acima da média, e que dá para ver perfeitamente para quem gosta principalmente deste tipo de género. Como eu digo, não é nada revolucionário, vocês não vão ver o pico do que toca deste tipo de obra, não vão ver um enredo super bem construído, um world building fantástico, mas vão ver algo que até dá para divertir, e se vocês gostarem principalmente deste tipo de animes, sem dúvida alguma que deve ser dos melhores ditos que saiu ultimamente, acho eu, pelo menos que eu tenha assim memória recente. E portanto, como eu estava a dizer, ele é bem animado, tem boas coreografias de batalha e tem uns designs bastante consistentes, pelo menos até agora. Vai ser 2 cursos, ou seja, 24 episódios. E portanto, para quem procura uma obra um pouco mais neste sentido, uma ação dentro de um jogo, né, com um setting de fantasia, de certa forma, embora não seja uma fantasia e sim apenas um jogo, acho que é um RPG no fundo, né? Eu acho que as pessoas que gostam de jogar ou assim vão acabar por, pelo menos acho eu, se divertir, principalmente se conseguirem minimamente simpatizar com o protagonista, que acho que isso é bastante fulcral. Não é que eu gosto imenso dele, mas leva bem, honestamente. Portanto, no fundo isso, é uma obra assim normal, nada por aí além, um pouquinho acima da média sem dúvida alguma, e que se vende muito bem também, lá está, pelo protagonista e também pela produção, que ajuda sem dúvida alguma. Portanto é isso, espero que tenham gostado desta mais pequena review, entre aspas, de Shangri-La. Os episódios até agora têm sido mais ou menos interessantes, eu certamente vou ver até ao fim, e portanto é isso, muito obrigado ao apoio de todos vocês. O meu objetivo, já sabem, é chegar aos 1000 subscritores até ao final do ano, portanto eu conto com vocês para poder alcançar isso. O meu nome é Kaiser, fiquem bem e vejo-vos no próximo. Tchau, tchau.